nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos
Bom dia a todos. É com os corações cheios de alegria, mediante tanta luz em tantas vozes, que nós rogamos ao Mestre Jesus que essas luzes se façam em bênçãos nesse dia, em toda a nossa vida imortal. Que hajamos, que sejamos e sintamos filhos de Deus e não órfãos de nosso Pai. A parábola do joio e do trigo é uma das belas passagens de Jesus, onde nos mostra, nos ensina, nos dá exemplos do reino de Deus. E Emmanuel coloca que o reino de Deus não se faz por aparências exteriores. Então, o que é o reino de Deus, ou o reino dos céus? Que todo o Novo Testamento é citado e falado. Onde ele está? Onde ele se localiza? Como chegar até ele? Nessa parábola do trigo e do joio, Jesus define o reino dos céus e nos dá o caminho a percorrê-lo. Vamos lembrar, através do Evangelho de Mateus, essa parábola, para que possamos, então, extrair a essência. Está ali projetado, está no capítulo 13, do versículo 24 a 30, para a gente nivelar e lembrarmos desta parábola, para depois trabalharmos os detalhes. Disse Jesus, propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa é a fala de Jesus, proferida 2000 anos atrás. Para entender à luz da doutrina espírita o que todo esse contexto quer nos trazer em vida, em espírito, nós vamos recorrer à literatura abençoada de Francisco Cândido Xavier, naquelas obras luminares que vão ser estudadas ainda em universidades, a respeito do Novo Testamento. O caminho, a verdade e vida, o pão nosso, vinha de luz, o fonte viva, eles definem o que é reino de Deus, nos seus respectivos capítulos, o que é reino divino, que é sinônimo, reino de Deus, reino dos céus, reino divino, é o mesmo. O que é semente, o que é o grão e o que é o inimigo. Então, buscando essas obras, é que nós vamos compor o estudo da parábola desta manhã. Então, vamos no primeiro versículo, fazendo o que os nossos irmãos espíritas de Minas chamam de evangelho miudinho, que é pegando trechinho por trechinho e fazendo a reflexão mediante a que a revelação de Chico Xavier nos trouxe. Então, naquele primeiro trecho, naquele primeiro versículo que diz, propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Olha aí que Jesus está definindo o reino do céu. Ele está comparando o reino do céu a um homem que semeia boa semente. Então, nós já temos em mente que reino dos céus é algo positivo,
né? É algo bom, boa semente. Para o judeu de 2000 anos atrás, quando Jesus veio, para ele o reino dos céus era chamado de reino messiânico. E ainda tem muita gente esperando esse reino messiânico. Por quê? Porque para o judeu, o reino dos céus seria implantado a todos ao mesmo tempo, sem esforço individual, mas através de um Messias que à força, mesmo recorrendo a guerras, implantaria um reino dos céus na terra. E isso é o que o judeu aguarda e espera, e muitos de nós ainda na terra, em pleno século XXI, esperamos que seja um reino implantado à força. Mas não é isso. Jesus disse que o reino é semelhante a um homem que semeia boas sementes. Será que, plantando hoje uma semente, amanhã ela já está dando fruto? Não. É esforço de tempo, dependendo de vários fatores. Então, o reino tem que ser cultivado. Experiência própria, 2000 anos. O reino é implantado a todos ao mesmo tempo? Não. Cada um cuida da terra do coração de forma diferente. Alguns já adquiriram o reino. Vamos pensar num exemplo muito conhecido dentro da doutrina espírita, Bezerra de Menezes. No final, no término da última encarnação, benfeitores, tutelados por Mestre Jesus, convida Bezerra para se instalar em orbes mais perfeitos, porque ele já tinha aprendido que essa escola terra poderia ensinar. E ele então declina, porque tem ainda corações na terra e que prefere continuar aqui, colaborando, ajudando. Então, o reino de Deus, mediante o esforço de quem semeou e cultivou, adquire em tempos diferentes. Não é coletivo. Não vai ser implantado por luta externa, mas por esforço, competência interna. Espiritualmente, cada um de nós podemos adquirir o reino de Deus nesse momento. O exemplo mais próximo de nós, Chico Xavier. Ele estava no meio de tantos sofredores. No entanto, o seu campo interior dava bons frutos. Ele estava vivendo o reino de Deus, mesmo encarnado na terra. Aqui dentro do nosso salão, possivelmente umas 400 pessoas. Alguns estão plenos, satisfeitos, felizes, mesmo com as dificuldades da vida. Então, ele já está implantando o reino de Deus, porque está semeando boas sementes. E ao frutificar essas boas sementes, como nós vimos na parábola, vamos ser recolhidos nos celeiros de Deus. Então, olha, o reino, então, é semelhante à semeadura. Ela vai exigir a implantação do reino interno no tempo, com confiança, com cuidados no campo do coração incessantes. Porque Jesus comparou, o reino é semelhante a uma semeadura. Então depende de vários fatores, de observação, de arar o campo do coração, de corrigir o solo, porque muitas vezes é ácido, é árido, de adubar com boas leituras, boas reflexões, boas ações, selecionar o que vai semear, porque dependendo da semente, nós vimos na parábola, é joio. E joio, para quem entende de botânica, é uma semente até venenosa. Então, um cuidado de selecionar as sementes. O que nós vamos deixar entrar na terra do nosso coração? Os cuidados, então, contínuos. E, além disso, olha que observação interessante. Quem lida com a terra sabe disso. Depende exclusivamente do agricultor ou depende de outros fatores externos, como clima, chuva, temperatura? Pois é, a evolução nossa, ela é individual, ela é minha. O reino eu implanto interiormente, mas nós atuamos no coletivo. Então nós temos o externo,
família, trabalho. E essas vicissitudes que dão tônus do clima, mais quente, menos quente, chuva, menos chuva, né? É que vai ajudar também ao campo do meu coração. Tudo dependendo da boa semente. Tem umas sementes que são assim fraquinhas, elas morrem rápido. Mas se a gente implantar sementes fortes, né, boas, que persistem ao tempo, e arar e cuidar, teremos frutos. No versículo seguinte, desculpem, viu, cortou lá em cima, mas no versículo, mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui nós temos algumas palavras-chave para poder entender a parábola. Por exemplo, o que é semente? Semente é um simbolismo que Jesus utilizou para mostrar a nossa palavra, as nossas ações, as nossas vivências, o nosso testemunho pessoal. Onde que eu fui buscar isso? Em Emmanuel. Olha o que o Emmanuel fala. Um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Ah lá a semente. Nossas ações, nossos pensamentos, isso são sementes jogadas no campo interno e também no coletivo da terra. Essas sementes é que vão nos dar os frutos. Não é o ditado popular que diz assim? Semeia espinho, colhe espinheiros, não é? Semeia vento, colhe tempestade. Jesus está nos afirmando isso, que a doutrina espírita estuda como lei de ação e reação. O que queres? Então semeie, aí colherá no tempo. Ou será que se eu não semear planta boa, eu vou colhê-la mais para frente? Não tem como, não há mágica na produção divina. Tudo depende de esforço, de perseverança. O que eu quero colher? Então, plante, cultive, né? Semear, então nós vamos entendendo se semente é palavra, se é ação. Semeadura, então, ocorre pelo ouvido, não é? O que você deixa entrar pelo ouvido? Que sementes? Semente da maledicência? Ou semente que estimula o bem, o belo, como diz Paulo, o belo e o harmonioso? Então, a semeadura é pelo ouvido. A gente fecunda as pessoas pelo ouvido, pelas ações, o que eles veem. Filho é assim, vimos crianças aqui. 99% do que você fala, ela não capta. 99% do que você faz, ela repete. Então, a semeadura é pelo ouvido, é pela visão, é pela fala e é pela ação. Tá? Campo, terra que se deve cultivar, é a terra interna, a terra do coração. Vamos achar em Emmanuel essa definição. Ó. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. Entenderam por que Jesus, então, usou essa parábola da semeadura? Ele estava comparando, porque há 2000 anos, se hoje nós temos tanta dificuldade de entender o evangelho dele, imagina 2000 anos atrás, quando nos faltavam os recursos que ajudaram a maturar a nossa mente. Então, Jesus usou uma estrutura simples de parábola, onde ele inseriu ali verdades eternas, que valiam há 2000 anos para quem tivesse ouvido de ouvir, valem hoje. E olha, vale pela eternidade. Não vai deixar de ter validade, porque isso é evangelho e vida é imortal. Né? Semeador. Semeador, ora, se refere a Jesus, ora, nós outros. Porque ele veio trazer o caminho, ele é o modelo, ele é o guia. Então, nós, por nossa vez, imitamos. Então, somos os semeadores, né? Em pequenas dimensões, lutando
para semear boas sementes, para então colher bons frutos. E o dormindo? Quando dormiu o homem, veio o inimigo e semeou o joio. O que é dormir? O que nós podemos comparar no nosso dia, o dormir? O dormir de sono físico todo mundo conhece, para restabelecer as energias orgânicas. Importante, de 6 horas no mínimo, né? Mas não passe de 11, não passe de 10, ou mesmo 8, que é suficiente segundo a ciência. Por quê? Porque aí caímos no campo da indolência, da preguiça, da desatenção, né? Então, dormir simboliza vigilância, ociosidade, né? Inércia, ficar parado. Inimigo. Muitos de nós, quando fala em inimigo, pensa em alguém exterior, alguém externo. E, no entanto, a maior parte dos inimigos são internos. Porque duas pessoas submetidas à mesma situação estressante, uma se sai bem e a outra não. Então, a situação estressante, originada muitas vezes por alguém externo, um se sai bem e o outro não, é porque o outro se deixou levar pelas suas dificuldades, suas mazelas interiores. O inimigo, então, normalmente é interno, né? Quem que são os inimigos nossos? Vamos encarar inimigo não como pessoa física, porque essa também está em processo de evolução tal qual nós. Mas os grandes inimigos são seres ou situações contra os propósitos divinos. Pessoas e situações, mas pessoas que se manifestam através de seguintes situações, mentira, indiferença, indisciplina. E muitas vezes somos nós o inimigo, né? De outros, ou até de nós mesmos, acalentando essas sementes que nós vamos chamar de joio. Mentira, indiferença, indisciplina, medo, intemperança, agimos desabaladamente, de sopetão, e 5 minutos depois nos arrependemos. Por isso que o melhor é fazer que nem Chico fala. Meu filho, um dia de tempestade, façamos como a natureza nos ensina. Sejamos aquele capinzinho que abaixa o vento forte e espera a tempestade passar e volta à posição normal. Então, num momento de estresse, de tempestade, de agitação, não reaja. Sossegue, serene, tudo passa. E aí você pode melhor agir. É contraproducente tomar decisões nos momentos mais quentes da nossa vida. O joio, então, é a semente que vai representar todos os interesses pessoais. Intriga, orgulho, egoísmo. O que causa escândalo será considerado joio. Os que cometem iniquidade, malvadez, crueldade, injustiça, todos esses será o joio. Aí a gente já pode até se situar, né? Eu semeio trigo ou eu semeio joio? Ou até mais, eu sou trigo ou eu sou joio na vida daqueles que me cercam? É para a gente refletir. E o trigo? O trigo é a boa semente, que está lá no final da parábola, que vai ser recolhido nos celeiros do dono. O dono do planeta Terra, que é nosso Pai. Recolhidos nos celeiros, diferente do joio, que vai ser queimado. E já já nós vamos ver se dá para entender esse simbolismo. Então, o trigo representa a semente boa, os interesses divinos, os cristãos verdadeiros, os filhos do reino, né? O reino que a gente já aprendeu que não é externo, é interno. No versículo seguinte, lembram-se, Jesus falou assim: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O que a gente percebe aí? Percebe uma situação nossa do dia a dia, que a botânica entende bem, que joio e trigo é muito parecido. Ambos são da mesma família, ambos são do mesmo gênero botânico, tem aspecto parecido. A plantinha de uma, como está ali mostrando do joio, é a mesma coisa da plantinha de trigo. Olha ela aí, você não sabe se é joio ou se é trigo.
só vai perceber a diferença a hora que produzir o fruto. Olha, Jesus compôs a parábola nos mostrando, nos dando um exemplo, que era um grande sabedor, o maior botânico da terra, utilizou essa figura para nos mostrar que, como é que se conhece as pessoas? Se é trigo ou joio? Pela planta? Pela aparência? Na frutificação, a hora que produz. O que está produzindo? Aí a gente conhece. Está produzindo frutos que acalentam, que sustentam, que alimenta quem conosco convive? Ou se está produzindo frutos de veneno, que prejudica, que desampara, que deixa com medo e com receio daqueles que estão próximos de nós? Olha a sabedoria divina. Mandou um filho, que é Jesus, nosso irmão maior, que nos mostra que nós podemos ser joio ou trigo. Isso é questão de processo evolutivo. Tem uns que ainda é joio, por enquanto. Porque sabemos pelas leis divinas, ensinada pela doutrina espírita, que só existe uma fatalidade. Usando a linguagem da palestra de hoje. Todo mundo vai ser trigo. Pode espernear, demorar milênios e milênios, mas só existe uma fatalidade: a perfeição. E essa todos atingirão. Então, quem é joio hoje é uma questão de tempo. E nós vamos ver que Deus trabalha conosco com o tempo, porque Ele teria toda a propriedade, teria todo o poder, né, de nos transformar nesse exato momento. Mas assim não o faz, porque dessa forma não teríamos conquistado por nossas forças. Por isso, então, Ele nos dá o campo enorme. Pode semear, com um requisito, que é uma lei da física. Planta, mas recolherá na mesma quantidade que plantar. Então, analise, observe, né? O que diferencia, então, do ponto de vista da botânica e também do ponto de vista das vivências, é que trigo alimenta, né? Produz pão, produz bolos. E o joio envenena. É uma sementinha que produz, né, algo que não é positivo. Então, no versículo seguinte, Jesus continua na sua parábola. E os servos do pai de família, vamos entender, quem que é esse pai de família, né? Deus, nosso Pai. Ou podemos entender como Jesus, já que ele fala em nome do Pai. Então, às vezes até se confunde, até nossos irmãos de outras religiões confundem, falando que Jesus é Pai, né? Que é Deus. Por causa da similitude dos conceitos, do amor que já existe, como eles se identificam muito. Então, podemos considerar que o pai de família pode ser nosso Pai, Deus, ou mesmo Jesus, que foi o seu enviado. Aí, os servos, que somos todos nós, né, os trabalhadores desse grande campo que é a terra, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste a boa semente? Por que então tem joio? E a gente faz isso muitas vezes, né? A gente olha a terra nesse momento de transição e aí fica pensando e nas nossas preces, que é o telefone que a gente tem com o alto, a gente fala assim para Deus: mas Deus, por que tem tanta dificuldade, tanto mal nesse momento? Aí vem o Consolador, que é a doutrina espírita, através do livro O Consolador, em que Emmanuel, pela psicografia do Chico, nos responde. Pergunta 135. Se o determinismo divino é o bem, quem criou o mal? Boa pergunta, né? Isso eu já me peguei me perguntando nas determinadas épocas de reflexão das nossas vidas. Se Deus só produz o bem, de onde que veio o mal, então? E é o que Jesus respondeu, ó, vendo que nós teríamos essas dúvidas, né? Aí o Emmanuel começa a sua resposta. O determinismo divino se constitui de uma só lei universal, o amor. Então ele está falando assim, Deus só tem um determinismo,
O amor, que é a boa semente. O mal, continua Emmanuel na resposta, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, sendo zero na sabedoria da providência divina. Então, Deus em nenhum momento considerou o mal na sua criação. De jeito nenhum, é zero. Ó. Emmanuel fala que é zero. Mas e aí então? Por que então tem o joio? Por que então tem o mal? Aí continua Emmanuel respondendo de onde surgiu o mal. O homem, confiando mais em si do que em Deus, transforma suas fragilidades em foco de ações contrárias a essa lei, efetuando uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal, eis o joio. Vamos traduzir para os nossos dias? Por exemplo, um dono de uma grande indústria. Nossa, se acha poderoso. Se acha maior do que Deus, confiando mais em si. Aí o que ele faz? Transforma a sua fragilidade, porque basta um pequeno ataque cardíaco e ele desencarna. Mas confiando mais em si do que em Deus, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a Deus. Exige trabalho escravo, não remunera os funcionários, não respeita sua família, sua esposa, se acha dono, acha-se maior. E aí então, com suas ações contrárias à lei, efetua uma intervenção indébita. Intervenção indébita. Na mente daqueles funcionários, ele cria uma mágoa, um ódio. Na sua família, uma indiferença. Ah lá, suas ações fazem uma intervenção indébita. E aí essas criaturas passam até a esquecer de Deus, porque eles têm um inimigo na sua frente. Como confiar em Deus? Não justifica, mas é aí que está. Eis aí o joio, o orgulho, o egoísmo, impor os nossos interesses. Mas e fim desse círculo vicioso? Como que será? Como que tem que ser? Vem Emmanuel explicar. Aqui falando do Senhor. Ó. O mal, eu já vi, né? Aqui. O Criador é Pai generoso e sábio, justo e amigo. Confiemos nisso, porque Ele estabelece os mecanismos para sanar esse círculo vicioso que o próprio homem estabeleceu. E como é que ele sana? Ó, Emmanuel dando a resposta. O mal representa um desvio do homem. Considera os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Olha como Deus encara as nossas ações infantis. Mesmo aquele adulto citado no exemplo, dono da empresa, agindo infantilmente, como se ele fosse Deus. Como que Deus o considera, essa criatura e a todos nós? Filho transviado, em curso, em vastas experiências. Ele está em processo de aprendizado. O que Deus faz? Delega. O que é delegar? Entrega para Jesus e a todos os seus prepostos, a pleiade de espíritos redimidos que em nome de Jesus trabalha as tarefas contra o desvio das criaturas. Então Jesus combate os nossos mal, nossos erros? Não combate. Ó, e Jesus focaliza os prejuízos do mal com a força de, cortou aqui embaixo, e com sua força de educação pedagógica. Está lá no Consolador. Pergunta 135. Então, como é que Deus age com nós, criaturas que esperneia em persistir, em semear as sementes de joio? Nos analisa, considera transviados, manda o Filho primogênito, já Cristo, para que combata esse mal, mas não como a gente imagina, de espada, de cortar, de ceifar, de prejudicar, não. Atua com suas forças, prejuízo do mal com as forças pedagógicas. O que é pedagogia?
educação. Então, Jesus e seus prepostos nos oferecem mecanismos durante a vida para educação, não para punição. Olha a sabedoria divina. É pai, né, gente? E a gente ainda às vezes fica teimando em agir como órfãos, né? No versículo seguinte, na parábola, Jesus diz assim: e ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. Então, só para reforçar essa ideia, quem que é o inimigo? O inimigo não é externo, né? São seres ou situações contra os propósitos divinos. Então, não é só seres, tem situações, muitas vezes criadas por nós mesmos, que estão contra os propósitos divinos. E não esquecer que essa situação é provisória, né, gente? Fatalidade, todos serão trigo um dia. E não, continuando esse versículo 28. E os servos lhe disseram, queres que vamos arrancá-lo? Os servos, nós, né, estavam doidinhos para ir lá arrancar o trigo, rapidinho. Por que não? Não é parecidinho a planta de um e de outro? Se for arrancar um, arranca o outro também. Deus trabalha com a gente com o tempo. Espera os frutos. Então, na parábola, mostra os servos, nós que estamos aqui trabalhando nesse grande campo de cultivo, mostra ansiedade, pressa. É assim, né? A gente vê que está surgindo alguma coisa que não é muito positiva, a gente quer ir lá arrancar. E não age como Deus age com a gente. Deixa crescer junto, né? Existe uma linha dentro da pedagogia na escola que fala assim, muitas vezes a gente ainda encontra um professor ou outro com essa ideia. Aquele aluno mau, vamos pôr eles todos numa sala de aula separada? Vamos separar dos bons alunos? Não. Ainda bem que a pedagogia até da escola não permite. Por quê? Porque tira a oportunidade daqueles ser bons alunos continuarem bons, reforçando a postura, e tira a oportunidade daqueles que não são muito bons de ter os exemplos, a observação daqueles que são, para que eles não percam o parâmetro. Porque isolá-los, o que eles vão ver? Só vão ver aquilo que eles já são. Né? Então, pedagogicamente, devemos agir igual já no Eclesiastes falava. Ó, há um tempo determinado para cada coisa embaixo do sol. Há tempo para tudo. Não sejamos ansiosos. Às vezes a gente tem ansiedade de quebrar a estrutura de ação e mental de uma criatura que vive conosco. E às vezes você só quebra ao longo do tempo com os exemplos, com a semeadura, né, de trigo que mais para frente vai dar frutos. No versículo 28 da parábola, Jesus continua. Porém ele lhes disse, não. Lembra? O dono lá do campo de agricultura falou para os servos, não arranque, não para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Olha a frase de Emmanuel que justifica isso. Ó. A providência divina tenta transformar joio em trigo através dos filtros amorosos. Gente, é pai. Pai vai tentar até o último minuto. Veja nós, na situação de pais na Terra. A gente não perde a esperança de um filho. A gente vê na televisão pais de dependentes químicos. Eles ficam até o último momento. Imagina o pai, Deus, nosso pai. Então ele vai nos deixando as experiências da vida trabalhar. Os filtros, Emmanuel chama os filtros amorosos. Filtro não dá a ideia de que limpa a impureza? O que limpa a impureza, né, dos nossos corações? Vamos pensar, por exemplo, afeições novas. Por exemplo, indivíduo duro, aquele mesmo dono da indústria lá, duro, difícil, nasce um netinho. Situações novas. Vovô, por que tem tantas estrelas no céu? Minha filha, isso é por causa da astronomia. Não, vovô, é porque tem um pai lá em cima que ilumina os nossos caminhos. E aí vai quebrando aquele coraçãozinho difícil, né? Olha lá, uma nova afeição que vai melhorando. É o filtro do amor. Tá bom, continua com o coração duro. Situações diferentes. Muda de emprego,
é demitido, né? Desencarna alguém da família. Ah lá, um outro filtro para pensar nas circunstâncias da vida. Não foi suficiente estímulos inesperados, né? De repente um novo amigo bate nos ombros, meu filho, não faz assim não, assim está errado, né? E aí vai filtros, vai filtros. E aí, falando sobre isso, um dia, uma criatura, um jovem, perguntou para o Chico, mas Chico, até quando vai esses filtros? Por exemplo, Chico, se uma ovelha se distancia do rebanho, pelos seus filtros, aí o pastor vai lá, larga o rebanho e vai lá e busca essa ovelha. Mas, Chico, se essa ovelha for muito longe, cai no buraco, não tem condições de voltar. Aí o Chico fala assim, meu filho, o pastor deixa as ovelhas, o rebanho todo, e vai lá, longe, anda, pega aquela ovelha que caiu no buraco, tira ela, carrega ela, porque não tem condições de andar, cura as feridas, põe no rebanho de novo. Mas, e Chico, se essa ovelha vai longe, 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 muito longe, a ponto do pastor não poder deixar as ovelhas, senão o lobo toma conta. Aí o Chico vira para o rapaz e falou assim, meu filho, aí o pastor, que tudo prevê, que tudo dá jeito, manda o cachorro. Aí o cachorro vai lá, morde as perninhas dela e traz ela de volta. Aí o Chico brinca com ele. E é assim nas nossas vidas. O pastor manda o cachorro da dor. Porque a dor é a grande conselheira, né? Olha aqui. Deus não usa de violência para conosco. Essa dor não é dor de punição. É fruto do joio sendo coletado. Porque a semeadura é livre. Agora, a colheita, essa é obrigatória. O irmão X nos fala que Deus usa o tempo. Milênios, milênios. Olha, nós temos notícia pelo livro A Caminho da Luz. Nós temos ainda aí capelinos de mais de 24 mil anos que foi expulso lá do planeta Capela, veio para a Terra ajudar na evolução e ainda está por aqui. Deus trabalha com o tempo. Deixa a criatura gastar todas as energias que ela tem de ilusões, no campo da sexualidade, no campo da materialidade, até que ela canse, exaure, e aí ela resolve então buscar outros valores, né? O último recurso para os renitentes na semeadura é a dor, né? Mas o tempo e a bênção do Senhor age devagarinho. E os propósitos inferiores se transubstanciam. É frase de Emmanuel. Vai mudando, vai sublimando a partir das experiências vividas, né? Tem um ditado popular que fala assim, né? Assim, a vida ensina, e ensina mesmo. Aí no último versículo, Jesus fala assim, deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa. Veja que tem um momento definido, tá bom? Então, a gente está falando que Deus trabalha com tempo, vai milhares e milhares de anos, mas é um tempo que tem hora marcada. Só que é um tempo longo, por isso que nos anima. A gente tem tempo, mas tem hora definida, tem a ceifa. Uma hora vai ser ceifado, tá? Então, no plano espiritual, nós nos organizamos de acordo com as afinidades. A gente reúne com aqueles que a gente tem mais afinidade. No plano físico de encarnado, não. Aí a gente cresce junto, de joio e trigo. Tá? Por quê? A gente já comentou isso, né? Para influenciar os que são joio a transformar em trigo, e por sua vez, aquele que é trigo fortalecer-se. Olha lá, frase de Emmanuel, para explicar o que é joio e o que é trigo, e por que tem que esperar para arrancar. Por que nós estamos aqui nesse tumulto do século XXI, final de era, um monte de joio próximo a nós que tentamos ser trigo. Fortalece a nossa vontade firme de persistir trigo. E, ao mesmo tempo, influencia, porque influencia os joios que estão às nossas voltas. Tá? É uma finalidade divina. E Emmanuel ainda tem uma frase que representa bem isso. Demonstra a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Olha lá, Deus tem uma sublime tolerância no quadro das experiências da vida. Mas preste atenção que tem ceifa, né? Por ocasião da ceifa. Então, o tumulto, fiquem tranquilos. O tumulto que a gente está vendo, as desordens, os desencarnes coletivos através de avião, vulcão, terremoto,
em período definido. Chega a hora da ceifa, tá? O que é ceifa? Ceifa, do ponto de vista do linguajar da agricultura, é corte. Corte é período da gente pensar, refletir, igual prova na escola. Ixi, tem prova. Agora é a hora de eu pensar. Ou eu estudo, né? Então chegou a hora da ceifa, aferição, verificação do aprendizado. E aí o Emmanuel tem uma frase, ó. Aparecendo o tempo justo. Ah, então não está tudo perdido. Tem um tempo marcado, determinado. De cada homem e de cada coletividade. A flechinha tinha que estar aqui, desconfigurou tudo, tá? Coletividade. Então tem um tempo para cada individualidade. Por exemplo, o tempo de Bezerra terminou na Terra. Individualidade. Mas tem o tempo coletividade. Então, um mundo de regeneração. Nosso planeta está sendo transformado, gente. Por isso, esse tumulto. Imagina uma reforma de casa. Não dá trabalho? Não dá transtorno? Então, o planeta Terra está sendo reformado para um mundo de regeneração. Por isso que tem esse transtorno, tá? O Emmanuel está falando, ó. Tem um tempo justo, chegou o tempo. A Terra está sendo promovida a uma escola melhor. Então, a coletividade está mudando. E aí, quando é período de ceifa, de mudança, exige-se a extinção do joio, né? Os seres, as situações que são contrárias às determinações divinas estão em processos transformadores, né? Educativos. Não é punitivo, é de educação. E Jesus, então, de Jesus foram recebidos em vão. Ou seja, todas as lições que não foram aprendidas. E aí vem a Alcione, no livro Renúncia, falar assim, que nós vamos precisar conhecer e aplicar todos os detalhes do Evangelho. Então, aqueles que estão teimando, que não querem conhecer, que não querem aplicar, esses, então, são considerados os joio, que não pode ser em vão, então vão ser promovidos a outra escola, tá? Vão para outros planetas de evolução. Deus somente trabalha com as sementes da vida. O restante é executado pelos seus filhos. Cultivo, planta, ceifa. O que quer dizer isso? Deus vai vir aqui e vai falar assim, passar o corte. Joãozinho vai ficar na terra. Fulaninho vai para outra escola, porque aqui já não comporta mais. Não. Nós vimos ali no Consolador que Deus delega a Jesus e aos seus trabalhadores. Eles é que estão acompanhando esse processo de regeneração, nos auspícios de Nosso Senhor, né? Nosso Pai. Né? Direi aos ceifeiros, lembra que o dono do campo de agricultura fala assim? Eu vou dizer aos ceifeiros para cortar o joio em molho e queimar, e o trigo a juntar no celeiro. Quem que são os ceifeiros? Vamos recorrer no próprio Mateus, só que no versículo 39, para saber quem são os ceifeiros. Ele responde, olha lá, Jesus mesmo responde em Mateus. Os ceifeiros são os anjos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos analisar a palavra anjo. Anjos são espíritos redimidos que trabalham na equipe de Jesus. E essa vaga está aberta para quem quiser, viu, gente? Espírito redimido pode ser todos nós. Sendo joio, nos enquadramos a espírito redimido, igual Bezerra foi. Já é um espírito redimido. Porque cultivou, né? Nós também, a vaga está aberta para qualquer um, tá? Fazer parte dessa equipe. A equipe, então, são aqueles trabalhadores que Deus delega as ações pedagógicas, né? E pedagogia também é corte, né? O zero da prova, o não da criança, e para nós, espíritos rebeldes, um corte também, que vai gerar pranto e ranger de dentes. O que simboliza o pranto e ranger de dentes dos textos? Sofrimentos, né? Dores, que vê que pranto e ranger de dentes que teve os capelinos, reencarnaram aqui na Terra, aí olhava para as estrelas do céu e dava uma saudade. Aí eles criaram aquela ideia do paraíso perdido, né?
Por quê? Deixaram uma coisa tão boa lá, ficaram com uma saudade tão grande aqui. É isso que é o sofrimento. Não que vai ser revergastado, o corpo vai sofrer em caldeirão de fogo, não é nada disso. Né? Olha lá, como que se dá? O resgate doloroso é somente para os espíritos endurecidos. Só aqueles cujas lições da vida não está sensibilizando, tá? Que rejeitaram todos os processos amorosos. É Emmanuel de novo falando do cão da dor, lembra? É para quem é teimoso, renitente. Porque aquele aluno que é dócil, que é aplicado, que trabalha, que se esforça, não que ele saiba tudo, não, mas ele tem ferramentas do esforço, da perseverança, não tem preguiça. E esses aprendem com menos esforço. Os processos dolorosos de pranto e ranger de dente é somente para os endurecidos. E olha a frase de Paulo, para consolar, mesmo esses, tá? Porque às vezes a gente pode estar se enquadrando neles, se a gente está teimando, nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Mas olha, tem uma frase de Paulo para consolar. Deus açoita todo aquele que ama e corrige todo aquele que toma como filho. Quer dizer que aquele filho que o pai não educa, tadinho daquele, aquele não tem por quem olhe, mas nós não. Educa, né? Corrige, porque ele tem como filho. E Jesus foi tradutor disso. Nenhuma ovelha do rebanho se perderá, porque o pai não quer. Tá? Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. O que simboliza esse molhos? Gente, olha lá a figurinha. Molho é quando abraçam um grupinho de planta. Agora imagina um grupinho de planta de joio em molho, amarradinho, abraçadinho. Vocês já repararam que dor e sofrimento não vem sozinho, não vem uma plantinha só? Vamos pegar o exemplo do Tassiano do livro Ave Cristo? No final da existência, perde a mulher, fica cego, né? É expulso da família, né? Perde a saúde física, perde os bens. Ô, gente, ninguém deseja isso, mas é natural. Semeou, semeou, semeou. A hora de colher é uma plantinha de cada vez? Ao mesmo tempo, deu fruto, vem tudo em pacotão. Aí perde emprego, briga com a família, quebra o braço, né? Vem em pacote. O período de aferição, ele vem num pacotão, tá? Num molho, num feixe, tá? Verifica-se, mas olha só, esse feixe para queimar, verifica-se apenas a destruição das nossas aquisições ruinosas e inúteis. Ou lá na parábola falou que vai queimar trigo. Não, né? Só queima o joio, só queima as aquisições ruinosas. Só aquilo que não enriquece a alma, o espírito. Essa tem que ser alijada, tem que ser retirada. Queimar, isso é consolo. Mesmo para nós que ainda estamos plantando algum joio na vida. Queimar é secar, é restaurar, para iniciar de novo. Os processos da botânica e da ecologia, perecer é sinônimo de adubo, para renascimento. Tá? É o consolo. Para terminar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Oh, gente, que consolo, né? Se nós somos trigo, se agimos como trigo, olha a recompensa, ajuntado no celeiro de Deus nosso Pai. O trigo sai beneficiado dessas situações de vivência na terra, porque ele reforça o seu lado de positivo, de estudo, de aplicação. E aí, então, o celeiro de Deus é o que nos aguarda. E o que corresponde a esse celeiro de Deus? Não precisar mais encarnar na terra, pode ser em outros orbes, de mundos felizes. Claridades, sabedoria, a imortalidade para nós, abundância, felicidade, paz de consciência. Esse é o celeiro divino. Reflitamos, então, nessa manhã, se queremos e se somos trigo para merecer essas claridades.
Muito obrigada, muita luz e um feliz Dia dos Pais. Que continuem os pais trabalhando assim como o Pai de Jesus, que trabalhou em divino silêncio. Já viram alguma coisa escrita sobre o Pai de Jesus? Não tem. Até hoje, ele trabalha em divino silêncio. Esse é o mérito dos pais. Dão a sustentação no divino silêncio de Deus. Que Deus os abençoe.